nós vamos resolver esse exercício da página 125 do seu livro. Então, vamos fazer uma leitura aqui rápida para a gente acompanhar. Então, você tem aqui, ó, sobre um piso horizontal, repousa uma caixa de massa de 2 vezes 10 a segunda quilogramas. 2 vezes 10 a segunda equivale a 200, né? 200 quilogramas. O homem a empurra, tá aqui o homemzinho tentando empurrar a caixa, aplicando-lhe uma força paralela ao piso, conforme indica o esquema abaixo. Está aqui a caixinha, um empurrando. Vamos ver o que acontece. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,10. A gente tem que entender o que significa isso aqui. Daqui a pouco a gente vai explicar, né? E no local G igual a 10 metros por segundo. Então, no local onde esse homem está, né, essa posição aqui da Terra, nesse país, nesse bairro aqui, nós estamos usando, né, que o G é igual a 10, é um valor aproximado, né, um valor melhor seria G igual a 9,8, mas só para facilitar as contas para você, se costuma usar o valor de G igual a 10. Então, se usamos G igual a 10, ele pede, determine, letra A intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. Aí você tem que entender o que é iminência de movimento, né? Iminência de movimento é quando a caixa está quase se movendo, né? Por isso, essa palavra iminência significa isso, está quase. Então, ele quer determinar a intensidade da força, como tem que aplicar, para deixar a caixa quase se movendo. Ou seja, qualquer toquezinho a mais, qualquer força a mais que ele fizer, a caixa vai se mover. Então, imagine que aqui esteja na iminência de se mover. Se chegar uma outra pessoa que der um pequeno toque na caixa, ela já vai começar a se mover, entendeu? Então, ele está empurrando, mas não está se movendo ainda, suponha, né? Então, se vier uma pessoa que der um toquezinho ela se mover, significa que a caixa já estava na iminência de se mover. Ou seja, o que ele quer, né? Ele quer a intensidade da força com que o homem deva empurrar a caixa para colocar em iminência de movimento. Então, ele imagine que esteja na iminência de movimento. Então, ele quer que você determine a força que o homem está aplicando nessa situação. É isso. Letra B. Qual a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem a empurra com 50 newtons? Ficou mal escrito, né? Não ficou claro, mas alguém poderia argumentar, mas tem atrito na mão, sim. Né? Tem atrito no pé do rapaz. Mas a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa. Então, teria a mão na caixa, teria o solo na caixa. Mas aqui, ele está se referindo ao atrito que o solo aplica na caixa. Então, está aqui. É essa força que quer saber. Então, quando o homem aplicam a força de 50 newtons, qual será a força de atrito que o solo aplica na caixa? Essa seria a pergunta, né? De forma mais clara. Primeira coisa é entender esse 0,10, né, que é o coeficiente de atrito estático. Então, você que já estudou, né, já tem uma ideia do que é, mas de qualquer jeito a gente repete para, né, todo mundo tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Então, aqui, ó, o coeficiente de atrito estático. Primeiro, o atrito estático, porque ele quer saber o coeficiente de atrito em relação ao atrito quando a caixa está em repouso, né? Então, esse é o coeficiente de atrito estático. Como que você relaciona essa força de atrito estático com esse coeficiente de atrito? Esse coeficiente de atrito é relativo à força de atrito estático máximo que o piso exerce na caixa. Então, vamos supor que esse homem que empurra essa caixa aplicando uma força de 10 newtons. Se a caixa não sai do lugar, a força de atrito aqui é 10 newtons. Né? Significa que nesse momento a força de atrito vale 10, mas não significa que isso é o valor máximo. Bom, para descobrir o valor máximo, a gente teria que fazer um experimento antes, né, para descobrir esse valor máximo. Mas alguém fez isso já antes, já testou essa caixa com esse solo, ou esse material da caixa com esse solo, e já sabe qual é o coeficiente de atrito. E disse para a gente aqui, ó, ele vale 0,10. Aí você vai pensar, mas para que serve isso? Né? Alguns já estudaram, já sabem para que serve. Ele relaciona o valor da força de atrito e a força normal. A força normal está aqui, ó, é a força que o solo aplica na caixa, na direção vertical aqui, né? Na direção, uma forma melhor de dizer seria na direção normal ao piso, né? Porque o piso pode estar inclinado e a força não vai ser vertical, mas a força normal é sempre perpendicular ao piso, sempre vai formar 90 graus com o piso, ok? Então, nós temos essa relação entre a força de atrito e a força normal, né? Tá aqui. Neste exemplo, o μ é 0,10, ok? Então, como é que fica lá na equação? Vamos ver como é que fica. Essa aqui, então, FAT, no lugar de μ, 0,1. Então, FAT é igual a 0,1 vezes normal. Mas que FAT é esse?
esse FAT, primeiro, FAT estático, força de atrito estático, mas é o seu valor máximo. Então, quando você faz esse cálculo para força de atrito estático, você está calculando o máximo valor da força de atrito. Então, não necessariamente é o valor que está ocorrendo naquele momento, entendeu? Necessariamente não é o valor da força de atrito, pode ser o seu valor máximo, que pode estar ocorrendo ali ou não. No seu problema, a força de atrito estiver no seu valor máximo, então significa que o objeto provavelmente está na iminência de se mover, que é o caso ali, ele está na iminência de se mover, né? Se a força de atrito estiver no seu valor máximo. Vamos fazer essa conta então. Então nós já temos aqui, né, o coeficiente de atrito 0,10, então é só fazer a conta. Força de atrito estático máximo é igual a 0,10 vezes a normal. Então a gente vai precisar calcular a força normal. Bom, para isso vamos representar, né, as forças que estão aplicadas na caixa para a gente entender melhor o problema. Então vamos melhorar essa figurinha aqui. Bom, eu posso deixar aqui, mas só vou tirar o bonequinho daqui para ficar mais fácil de a gente enxergar, tá, as forças. Então eu vou tirar ele daqui, mas é só para facilitar o nosso desenho aqui. Então vamos lá. Então vamos desenhar aqui algumas, vamos tirar esse nome aqui, o autor da figura, vai nos dar licença um pouquinho para a gente fazer o nosso desenho. Pode simplesmente usar um pontinho, né? Um pontinho é a caixa. Podia chegar aqui, por exemplo, fazer uma bolinha aqui e dizer, ó, essa bolinha é a nossa caixa, né? Em cima dela desenhar as forças, né? Mas já que a gente tem o desenho da caixa aqui, opa, que coisa, hein? Não é isso que eu quero não, pera aí, deixa eu apagar esse negócio aqui. Tem uma caixinha aqui, vamos tentar desenhar, a gente pode marcar um ponto aqui no meio da caixa, no centro da caixa, vamos marcar um ponto aqui, ver se eu consigo, ó, no centro da caixa aqui, ó. No centro da caixa eu quero. Pera aí, deixa eu tentar de novo aqui. Pô, não tem um recurso melhor para fazer isso não, hein? Fazer uma bolinha aqui, ó. Então suponha que é o centro da caixa, ok? Tá lá, centro da caixa ali. Então vamos desenhar forças aqui. Ah, nem é legal, né? Acho que eu peraí, vou levar esse desenho para outro lugar. Deixa eu copiar esse desenho aqui. Vamos trazer a caixinha para cá. Opa, agora ficou legal, hein? Vamos tentar desenhar aqui então. O que nós queremos desenhar? As forças que atuam na caixa, ok? Então vamos desenhar as forças aqui, vamos lá. Então o que nós temos? Nós temos aqui, todo mundo sabe que, né, se o objeto está aqui sobre a Terra, nós temos o peso, né, do objeto. Vamos desenhar uma força aqui para baixo. Esse seria o peso. Então faz de conta que esse vetor, né, não é fazer de conta. Esse vetor representa o peso do corpo. Bom, mas o que nós temos? A caixa está apoiada na mesa, a caixa não está caindo, então a mesa não deixa a caixa cair, portanto a mesa está sustentando, ou os pisos, né? Não é mesa, é um piso, né? O piso não deixa a caixa descer ou cair, né? Então o piso está sustentando a caixa, então, portanto o piso aplica uma força para cima. Vou desenhar aqui a força para cima. Como são somente essas duas forças na vertical, então elas têm que ter o mesmo valor, né? A caixa está em equilíbrio. Na vertical ela não sobe nem desce, não tem aceleração nem vertical nem horizontal, né? Pelo menos por enquanto. Então a força está aí. Né? A força aqui é força peso e para cima seria a força normal, né? Vamos escrever aqui que força é essa? Força normal, né? Vou chamar de N aqui, tá? Eu vou desenhar a setinha em cima que eu não tenho esse recurso aqui, mas no caderno você pode botar uma setinha em cima do N aqui, né? Embaixo a força peso, então a gente vai lá e coloca um pezinho de força peso. Você que está no caderno, fazendo no caderno, você vai colocar uma seta em cima do peso, porque você está querendo dizer que esse P é o vetor peso, então você põe a setinha em cima. A setinha substitui a palavra vetor, ok? Como se fosse a palavra vetor. Então vetor P, em vez de escrever vetor P, você vai botar uma setinha em cima dele. Eu não tenho um recurso aqui, posso até colocar, mas não sei se vai ficar bom não. Vou tentar aqui colocar. Tentar colocar aqui, tá vendo? Você faria uma setinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Não fica uma setinha, né? Fica um setão, mas tudo bem. Como é que eu faço para tirar isso aqui agora? Vamos lá. Aqui a mesma coisa embaixo. Vou tirar, tá? Tá feia essa seta enorme aqui. Eita, agora eu tô bagunçando tudo. Oh, meu Deus. Aí, agora eu consigo, ó. Tá? Então sabe que tem uma setinha em cima aí. Você tem que colocar aí no caderno, é tranquilo, né? Mas o que? Tem um rapaz empurrando, né? O caixote para a direita. Então a gente tem que representar a força aqui. Bom, a gente pode fazer como isso? Você pode até chegar aqui e botar a força aqui desse lado, né? Mas é costume representar as forças a partir todas do centro, né?
chama centro de gravidade, que vai chamar de centro da caixa por enquanto. Então essa força seria o que? Então, normal, peso, essa força aqui é a força que o rapaz está aplicando. Podia desenhar do lado de cá, mas é comum, como diria, é de costume, né? Fazer o desenho das forças todas a partir de um mesmo ponto, né? Como essa caixa não tem chance de girar aqui, ela está em repouso, não gira nem nada, então você pode representar as forças todas aplicadas aqui no centro, né? Esse centro aqui da caixa, ok? Bom, falta uma força. Bom, essa força a gente pode chamar de força do garoto? Vamos dar um nome para ela aí, né? Sei lá, como é que a gente pode chamar? Só de F? Botar assim, F do rapaz, ou do garoto. F do garoto. Ok? FG, entenda que é F que o garoto ou o rapaz está aplicando. Então é FG, né? Força da gravidade, vai ficar gravidade, né? FH, força que o homem está aplicando, né? O FG fica estranho ali. Bom, mas a caixa ainda não sai do lugar, né? Ela está em repouso, então, portanto, está faltando uma força que é a força de atrito. Veja, a força de atrito aqui no solo, tá vendo? Aplicada aqui na caixa, mas a gente vai representá-la aqui. Você vai desenhar aqui o vetor para a direita. Se a caixa está em equilíbrio, você vai desenhar esse vetor do mesmo tamanho da força que o homem está aplicando, né? Só que de sentido contrário, tá lá, ó. Então essa aí é a força de atrito. Aí você vem aqui e escreve, ó. Só que lembrando, né? Chama de FAT, né? Força de atrito. Só que lembrando que tem que colocar setinho em cima do FAT, né? Em cima do N, em cima da força que o homem aplica, em cima da força peso da caixa, em cima do FAT. Então, esse é chamado diagrama de corpo livre, ok? Então, aqui você tem a caixa e todas as forças aplicadas sobre a caixa. E a soma delas tem que ser zero. Vamos voltar à pergunta do problema, então, ok? Para a gente não se perder, vamos lá. Determine a intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. É aquilo, né, que a gente falou. Se a caixa está na iminência de se mover, então a força de atrito está em seu valor máximo. Então, voltando à figura, olha só. Primeiro, está na iminência de se mover, ok. Então, significa o quê? Que essa força de atrito é máxima. Então, vamos escrever isso aqui, né? Força de atrito é máxima. Então, vou escrever aqui a força de atrito max, ok? Porque ela é máxima. Então, tá lá. Então, quando eu escrevo isso aqui, FAT máximo aqui, né, se opondo à força que o homem aplica, significa que essa caixa está na iminência de se mover. Então, esse aqui seria o valor máximo que a força de atrito atingiu. Ela não pode ser maior que essa neste exemplo. Então, o que vai acontecer? Se o homem fizer uma força um pouco maior do que essa, o que vai acontecer com a caixa? Ela entra em movimento. Por quê? Porque a força de atrito não consegue ser maior do que essa. E a força que o homem aplica vai vencer a força de atrito, será maior que a força de atrito, portanto, a resultante não será mais zero. Vai existir uma resultante horizontal que vai fazer com que a caixa seja acelerada para a direita, ok? Mas nesse caso aqui, a força que o homem aplicou fez com que a caixa ficasse na iminência de se mover. Repetindo, o que significa isso? Significa que a força de atrito atingiu o seu valor máximo. Bom, se está em equilíbrio pela primeira lei de Newton, o que nós podemos escrever? Então, vetorialmente vai ficar assim. Eu vou escrevendo aqui com calma, você vai acompanhando aqui. Só que está lá embaixo, né? Então, vamos escrever aqui. Então, quais eram as forças lá? Vamos lá, vamos aplicar a primeira lei de Newton, ok? Vetor peso, né? A força peso, mais... Qual outro vetor que tinha lá? O normal, né? A força normal, então, mais o vetor normal. Espera aí, deixa eu escrever aqui que esse negócio é... Se errar uma letrinha, não está lá, tá lá. Peso mais normal, mais, vai somando tudo, né? Todas as forças. Peso mais normal, mais FAT, né? Tinha força FAT. Se quiser botar a ordem, não importa, né? A ordem não importa, você pode botar a ordem que você quiser. Se quiser colocar primeiro a força F, você pode, não pôr a ordem, né? Dessas parcelas aí não vão importar no resultado. É o mesmo resultado, é zero, né? Vai dar um vetor nulo, melhor dizendo, né? Então, P mais N mais FAT mais FH, né? A gente chamou a força que o homem aplica. Então, vamos chamar aqui, ó. FH. Isso tudo somado tem que dar zero. Por quê? Tem que dar zero, né? Podia escrever isso aqui, né? Ficar mais bem explicado. Então, vamos lá, vamos escrever, ó. Pela primeira lei de Newton, né?
Primeira lei de Newton não vale. Vamos consertar isso aí. Até vontade de tomar Newton, né? Pela primeira lei de Newton, nós podemos escrever o quê, né? E P mais N mais Φ mais igual a zero, por quê, né? A primeira lei já de Newton, porque o sistema está em equilíbrio. Então, se o sistema está em equilíbrio, a soma das forças é igual a zero. Não é isso? Aqui nós estamos detalhando, tá, gente? Depois você vai ver que fica mais simples, tá? Então tá, só que aqui você está trabalhando com vetores, tá vendo? Você pode trabalhar com vetores, fazer um diagrama de vetores e analisar a situação, mas a gente pode ter outra forma também, né? A gente pode trabalhar com componentes. Então vamos pegar essa equação, olha só que interessante, pegar essa equação e decompor em componentes, horizontal e vertical. Vamos decompor essa soma de vetores em suas componentes. Você pode separar, olha que interessante, o poder da matemática aqui, né? Você pode separar, né, as componentes horizontal e vertical aqui nesta equação. Pode sim, quer ver como é que fica? Vamos fazer isso agora. Vamos separar primeiro na direção x. Então a gente pode escrever assim, ó, x, cadê o x, rapaz? Vamos lá, x. Olha o helicóptero passando, ó. Passou. Vamos lá, direção x. Bom, a força-peso, ela está na vertical, na horizontal, ela está inclinada. A força-peso, ela é vertical, então na direção x ela não aparece. Ok, vamos tirar ela daqui. A força normal, ela é vertical, então na direção x ela não aparece. As componentes dela não existem, né? Na direção x. FAT horizontal, então vai aparecer aqui, e FH horizontal também aparece aqui. Então vamos escrever agora, só que a gente não vai colocar mais vetor, né? Então FAT mais a força que o homem exerce é igual a zero, né? Porque lembra que a soma das forças tem que ser zero, então isso vale também para as componentes. Então na direção x você só tem FAT e FH. Se você olhar para o desenho, fica bem simples. Vamos voltar ao desenho. Ó, o desenho já está dizendo, tá vendo? FAT e FH estão na horizontal. Então, na equação que se refere à soma das forças horizontais, só vai aparecer FAT e FH. Normal e peso não entram. Então, agora vamos escrever a mesma equação para a direção Y. Então, por enquanto, lembra, só está detalhando, né? Depois as coisas vão clarear um pouco mais. Nós estamos detalhando para você entender como a gente aplica as leis de Newton nesses problemas, ok? Então, vamos lá, agora a direção Y. Vamos lá, vamos escrever assim, um Y, né? Opa, maiúsculo não, né? Vou escrever assim, Y, essa é a direção Y, tá? O que nós temos na direção Y? As forças peso normal, tá aqui, ó, na equação de cima, tá vendo? Só peso normal, então você vai repetir isso aqui tirando FAT e FH, porque FAT e FH não estão na vertical, somente peso e normal. Então você escreve ali, ó, peso mais normal é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a caixa está em equilíbrio. Tanto vale para as forças horizontais e para as forças verticais também. Então, na soma tem que ser zero. Você pode dizer que é zero mesmo, né? É um número. Bom, isso tudo aqui só foi para você entender, né? Como que se aplica as leis de Newton, né? Detalhamos bastante aqui, né? Mas o que importa agora para a gente? A gente quer saber o quê? A gente até esqueceu, eu acho, né? Você lembra? Que bom que você está lembrando. Eu estou velho. Estou esquecendo fácil, mas vamos voltar lá na pergunta. Determine a intensidade da força que o homem deve empurrar a caixa para colar na iminência de movimento. Então ele quer a intensidade da força que ele aplica, né? Então tá aqui, ó. Intensidade da força que ele aplica. É o FH que ele quer, né? Então vamos voltar lá para a gente ver como é que faz essa conta. É o FH, tá vendo? Então a gente vai usar essa equação aqui, ó. Tá? FAT mais FH é igual a zero. Se FAT mais FH é igual a zero, então FAT é igual a menos FH, né? Por que FAT é igual a menos? Porque uma força tem sentido contrário da outra, por isso que uma é menos a outra. É assim, FAT vai ser igual a menos FH, ok? Ou, se você preferir escrever, né, acho que fica melhor, né? Você pode escrever que FH é igual a menos o valor de FAT. Então, para descobrir FH, a gente tem que fazer o quê? Descobrir o valor de FAT. Se a gente descobrir o valor de FAT, a gente automaticamente descobre o que o problema está pedindo. Mas esse FAT que você lembra, né? Que é o FAT para qual a caixa está na iminência de movimento. Então é o FAT máximo, né? Podia até escrever aqui, né? A iminência de movimento é o máximo, mas podemos escrever agora, não tem problema nenhum. Como, né? O corpo está na iminência, como é que escreve isso?
Iminência, será que é assim? Iminência. Iminência. Como o corpo está em iminência de movimento, iminência, faltou movimento. Ai, esse zap enche o saco. Deixa eu desligar o zap aqui, peraí. Como o corpo está na iminência de movimento, faltou movimento, peraí, iminência de movimento, e sumiu, né? Tem que dar um jeito nisso aqui, vamos ver se eu dou um jeito aqui. Saiu fora, mas voltou. Como o corpo está na iminência de movimento, então, né? Vou botar aqui, então, o que que acontece? Opa, eita, difícil, hein? A idade chega, complica tudo, né? Como o corpo está na iminência de movimento, então, tem uma vírgula aí, né? Então acontece o quê? Vamos ver. Então, a gente pode escrever assim, FAT, né? Opa, embolou tudo. Vou dar um espaço aqui. FAT, sumiu, não, tá aqui, ó. FAT, não, não é FAT, não. É FH é igual a FAT, eita, esse negócio tá agarrando ali por quê? FAT, agora tem que fazer um índice aqui, né? Escrever assim, né? Para mais bacana. Como o corpo está em iminência de movimento, então a força que a gente está procurando é igual ao valor FAT, o valor máximo da força de atrito. Aí não sei se você lembra, você leu o livro lá, estudou? Se você estudou, você vai lembrar que a força de atrito máximo, ela é proporcional ao valor da normal aplicada, no caso aqui, sobre o bloco. Então a gente tem que saber isso, né? Então vamos lá. Então vamos escrever aqui, é proporcional, mas de que forma, né? É igual, a gente vai escrever aqui agora, ó. FAT máximo é igual a μ vezes a força normal. Deixa eu achar a força normal. Força normal tá aí. Então é essa a situação que ele tem, né? Letra A, aí você quer saber o valor de FH. Você vai dar, como o corpo está em iminência de movimento, então a força que o homem aplica é igual à força máxima, né? Força de atrito estático máxima. Mas essa força de atrito estático máxima é igual a μ estático vezes normal. Sempre, gente, a força de atrito estático máxima, atenção aqui, é igual ao μ estático vezes normal. Sempre isso vai acontecer, ok? Mas lembre-se que esse aqui é o valor máximo, que você está calculando o valor máximo. Não quer dizer que no problema o valor da força de atrito será máximo. Neste caso específico né? Porque é exatamente isso que ele quer saber. O valor de FH na iminência. Então, nesse caso, a força de atrito é máxima. Estou repetindo muitas vezes para você entender, tá? Tentar deixar claro o que está acontecendo aqui. Bom, você veja que nós temos o valor, né, de μ, que é 0,1, nós temos. Então, para a gente calcular então FH, falta só determinar o valor da normal. Mas volta aqui um pouquinho, olha aqui que interessante, aqui em cima, quando a gente escreveu, tá vendo a decomposição? A gente viu que o peso mais o normal é igual a zero. Se o peso mais o normal é igual a zero, nós podemos até escrever aqui na frente, escreve assim uma setinha, ó. Então, né, a normal, o n, é igual a menos o valor do peso, ok? Quando você trouxer aqui para cá, esse n aqui você pode colocar em módulo, tá? Então não importa se tem um menos carregado aqui, não importa. Então esse n aqui que você vai colocar, você pode botar no lugar dele o menos p, mas esse n que está aqui é módulo, então o módulo de menos p é p mesmo, tá? É um módulo de p, tá? Você pode botar p simplesmente aqui, entendendo que esse n que aparece aqui é o módulo de n, ok? Esse aqui é o módulo de n. Eu não escrevi a barrinha aqui módulo, mas você entende que aqui é módulo de n, né? Tá? A força de atrito, se você for trabalhar, né, e colocar o sinal, nesse caso específico aqui, você vai ter que colocar um menoszinho aqui, né? Quando você substitui os valores, por quê? Porque a força de atrito aponta no sentido negativo. Né? Se você adotar o x para a direita positivo, a força de atrito negativo. Mas aqui a gente interessa para a gente é o valor, né? O sinal não importa nesse caso. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar no lugar do n, vamos colocar p. Mas você já aprendeu a calcular P, né? Você lembra que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade? Então, no lugar de N, você pode colocar P ou simplesmente, né, o valor mg. Né? Então, vamos escrever daqui mesmo. Pronto. Nós temos a massa do bloco. Se tiver, a gente resolveu o problema, porque, né, a letra A, força que a gente está procurando, μ estático 0,1, a massa do bloco G 9,8. No caso desse problema, ele está aproximando para 10, então você vai colocar 10 aqui. Vamos ver o valor de M qual é?
Qual é o valor de M? Ele deu esse valor? Vamos ver. Tá aqui no início, né? A gente já tinha falado, ó. Sobre um piso brutal, repousa uma caixa de massa 2 vezes 10 a segunda quilogramas. Vamos marcar aqui. Então, tá aqui, ó. Se quiser marcar aí, tá vendo? É a massa do nosso bloco. Então, 2 vezes 10, aqui é 100, né? 10 ao quadrado de 100. Então, você pode escrever 200 se você preferir, nesse caso aqui, sem problema nenhum. Vamos voltar lá, então, à equação. Então, como é que vai ficar isso aqui? FH é igual... Deixa eu procurar aqui, vai ficar igual a μmg. Tem que substituir os valores, né? Então, μ estático, 0,1. A massa era 200, né? Então, vezes 200, vezes 200. E o G é 10, né? Aproximadamente 10. Então, tá aqui, ó. Então, FH é igual a 0,1, 200 vezes 10. Isso vai dar conta aqui, vamos fazer conta 0,1 vezes 10, vai dar 1. Então, a força que o homem aplica é 200, né? Esse 200 newton corresponde também ao valor máximo da força de atrito, tá vendo aqui, ó? Esse caso aqui, ó, esse 200 newton é o valor máximo da força de atrito. Como está na iminência de se mover, então a força que o homem aplica também é igual a 200. Ou seja, se o homem aplicar uma força, por exemplo, de 201, é maior que 200. A caixa vai entrar em movimento. Entendido? Então fica aí, ó. Força que o homem aplicou, 200 newtons. Vamos agora para a letra B. Vamos voltar lá ao texto. Agora ele pergunta em qual a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem empurra com 50 newtons. Pergunta interessante, hein? Mas você vai falar assim, então o homem agora está aplicando uma força menor. Sim, o homem agora está aplicando uma força menor. Aí, para te ajudar a pensar, vou fazer outra pergunta. Nessa situação, quando o homem aplica uma força de 50 newtons, a caixa está na iminência de se mover? Ela está quase se movendo? Não, né? Não está quase se movendo. Por quê? Para colocar ela na iminência de se mover, eu tenho que aplicar uma força de 200. Aí eu estou quase arrancando a caixa, né? Como se fosse... Pode até imaginar, né? Não é cola, mas como se fosse uma cola aqui, né? Uma cola que segura a caixa, não deixa ela sair do lugar. Eu empurro a caixa e não sai do lugar. Para romper essa cola, eu tenho que aplicar uma força maior que 200, porque essa cola, não é cola, tá? É força de atrito. Ela pode suportar, né? Pode, no caso aqui, a força de atrito pode atingir um valor de até 200, neste exemplo, tá, gente? Neste exemplo. Então, se eu aplicar uma força de 50, está muito longe de 200. O atrito pode resistir até 200 newtons. Então, aqui não está nem chegando perto, né? Então, a caixa não vai sair, não. Vai ficar aí tranquilinha. Eu te pergunto, quando um homem aplicar uma força de 50 newtons, a caixa vai entrar em movimento? Aí o que você vai responder? Não, não vai entrar em movimento, porque vai existir a força de atrito contrária, né? Que não vai deixar a caixa entrar em movimento. Mas agora a pergunta, tudo bem, se ele aplica 50 newtons e a caixa não entra em movimento, então, né, pela primeira lei de Newton novamente, a caixa está em equilíbrio, a resultante tem que ser zero, né? Se a caixa está em equilíbrio, a resultante é nula. Então, o que você tem aqui? Qual a intensidade da força de atrito? Essa é a pergunta. O que você vai responder? Bom, você pode voltar lá na equação, você viu, né? Então, a força F aqui. Vamos voltar na figura das forças? Aqui é a figura das forças. Aqui, ó. Você tem uma força agora, FH, né? Que é uma força de 50 newtons. Aí eu te pergunto, a força de atrito será o valor máximo? Não, é. A força agora H é 50 newtons. E a força de atrito é um valor menor do que o máximo. Por isso que eu tirei o máximo daqui agora. Então, na letra B, a força de atrito não atinge o seu valor máximo. E quanto ela vale, então? Se a caixa está em equilíbrio, a soma das forças é zero. São duas forças apenas. Então, se FH vale 50, FAT em módulo também tem que valer 50, né? Em termos de escalar, você pode escrever FH igual a 50 newtons e FAT igual a menos 50 newtons. Se você fosse escrever só o módulo, né? Então, o módulo de FH igual a 50 newtons e o módulo de FAT igual a 50 newtons, entendeu? Então, na letra B, FAT também será 50 newtons, igual ao valor, continua sendo igual ao valor. Percebeu? Que tanto na letra A e na letra B, as duas forças têm o mesmo valor. Então, quando FH vale 200, FAT vale 200. Ao contrário, né? Quando FAT vale 200, FH vale 200. Por quê? Porque a caixa está em equilíbrio. Na letra B, quando FH valia 50, FAT também valia 50. Ok? Então,
É isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos simplesmente aplicando a primeira lei de Newton. Nós sabemos que a caixa está em repouso, né? Isso é uma informação do problema. A caixa está em repouso. Então é isso. Acho que deu para ter uma ideia, né, boa dessa relação, né, de força de atrito, né, coeficiente de atrito estático, força normal, né, aplicação da primeira lei de Newton, né, deu para a gente dar uma revisada boa em cima desse único problema, né? Esse problema aqui é muito interessante por isso, né? Você dá uma ideia geral, tanto da primeira lei de Newton, quanto de força de atrito, né? No caso aqui, força de atrito estático, e o seu valor máximo também, né? Está sempre atento que quando você escreve FAT estático é igual a μ estático vezes normal, esse cálculo te dá o valor máximo da força de atrito, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.